Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Renan, eu sou urologista e vim aqui no canal Descomplicando Urologia falar um pouco sobre um tema que é pouco debatido no dia a dia, que é o tumor do testículo. O mês de abril é chamado mês de abril lilás, né, que vem exatamente para levantar questionamentos sobre a prevenção e o diagnóstico precoce sobre essa doença. Então chamei hoje meu amigo Felipe Marinho, oncologista, doutor em oncologia, especialista em uro-oncologia, para falar um pouco sobre esse tumor e trazer um pouco de informação para vocês. Felipe, o tumor do testículo é um tumor raro, é um tumor comum? Qual é o perfil de paciente que se enquadra mais para esse tipo de tumor? Renan, obrigado pelo convite, agradeço demais para a gente poder estar tentando descomplicar um pouquinho o câncer urológico. E respondendo a tua pergunta, o tumor do testículo é um tumor raro. É um tumor raro que tem por perfil pessoas jovens, homens jovens. Esse é o perfil mais comum, né, que a gente encontra esses pacientes com tumores de testículo. Entre 20 e 30 anos de idade, pessoas jovens, sadios, né, que geralmente não têm doença e que talvez tenham uma grande peculiaridade que muitos jovens acabam deixando um pouco de lado, que é o grande fator de risco, que é quando o testículo ele não desce para a bolsa escrotal, que é a criptorquidia. Talvez esse seja o grande fator de risco, entre outros, onde a força do fator de risco é menor, porque numa pessoa que tem um testículo que não desça para a bolsa escrotal, 100% das vezes esse testículo ele vai se tornar um tumor. Então talvez seja o grande fator de risco a se prestar atenção, né, para quem por acaso entende que no testículo está faltando alguma coisa. Perfeito. E aí nesse paciente que tem esse fator de risco, ou um paciente de maneira geral, a gente fala muito sobre autoexame para mama, né, de mulher, né? E existe também um autoexame para testículo, né? Porque o tumor do testículo é um tumor que ele é indolor. Então, precisa ter um grau de suspeição, você precisa saber que existe essa doença para poder pensar em algo sobre ela, né? Então, basicamente, o homem deve examinar a cada 15 dias ou 20 dias a bolsa testicular. Se encontrar algum nódulo, alguma alteração diferente no testículo, ele deve procurar um profissional, um urologista, né? Não necessariamente toda alteração está relacionada ao tumor do testículo, existem várias outras alterações no testículo, mas para que a gente possa ter esse grau de suspeição, a gente precisa ter informação. Né? Eu gosto de dizer, Renan, que a pessoa, seja ela homem ou mulher, a gente está falando especificamente de homens aqui, mas a pessoa precisa conhecer seu corpo. Então, quando ela conhece seu corpo, quando ela se toca, quando ela se banha, e se examina, na verdade, não como profissional médico, mas como qualquer pessoa, ela vai entender que vai ter alguma coisa errada. Pode ser que não seja nada demais, pode ser que seja um achado comum, pode ser que seja uma alteração da própria idade, mas pode sim ser alguma coisa que ela precise tratar. No caso específico do tumor de testículo, talvez seja o grande sinal de risco, né? Você ir lá fazer o asseio da sua bolsa escrotal e você encontrar alguma coisa estranha, um nódulo endurecido, talvez seja o maior chamariz para se procurar um médico, né, para entender se tem alguma coisa errada. Perfeito. E o tumor do testículo, quando ele é diagnosticado, porque a gente tem aquela suspeição clínica, normalmente se faz um exame de imagem, um ultrassom, consegue identificar uma imagem sólida, é realizada então a retirada do testículo para análise, né? E como é que é feita a investigação no resto do corpo, Felipe? Quais são os exames que a gente deve pedir, de maneira resumida, assim, para poder investigar se existe alguma outra coisa a fazer ou se apenas a retirada do testículo é suficiente para tratar o paciente? Pergunta primordial. Inicialmente, a suspeição que vai levar a uma abordagem diagnóstica, ela vai culminar quando esse entendimento do urologista for realmente que existe uma grande probabilidade de um tumor do testículo, com a cirurgia. Esse é o grande pilar do tratamento dos tumores de testículo. Em se diagnosticando esse tipo de tumor, o ideal é que a gente trabalhe dentro de uma perspectiva de fazer alguns exames que a gente chama de classificatórios, onde a gente vai entender se aquilo é uma situação onde estava limitada somente ao testículo ou estava em algum lugar ou outro, que principalmente são os linfonodos. Então, a gente usa para isso as tomografias, né? Numa grande parcela dos tumores, esse tipo de tumor está limitado ao testículo. E as tomografias vão nos dar a certeza maior para isso. Certo. Então, se a gente tiver só lesão restrita ao testículo, na grande maioria das vezes,
está resolvido só com a cirurgia. Tá. Nos casos que tem doença fora, a gente pode realizar algum tipo de tratamento adicional. Isso, na verdade, assim, a gente tem, a depender do tipo de tumor e do que a gente encontra nos exames, a gente vai avaliar e colocar em peso se precisaríamos fazer algum tratamento a mais. Na grande maioria das vezes, a depender se é um tumor, o tumor do testículo se divide em dois grandes grupos, que são os seminomas e os não seminomas. 50% das vezes é seminoma, 50% das vezes não seminoma, talvez um percentual um pouquinho maior para o seminoma, mas na grande maioria das vezes eles são restritos e muitas vezes, esse tumor é tratado somente com a cirurgia. Em algumas situações onde existam alguns fatores que a gente precisa levar em consideração ou existem algumas coisas na tomografia, algumas alterações que a gente precisa levar em consideração, a gente pode agregar outros tratamentos que podem ser desde cirúrgicos, quimioterapia ou radioterapia. Não necessariamente nessa sequência, mas tudo vai precisar ser avaliado de acordo com o que a gente acha com a avaliação do paciente por completo. Perfeito. E eu lembro muito bem que você, um certo dia a gente conversando, você falou assim, olha, se tivesse um tumor para escolher de boa resposta à quimioterapia entre os tumores sólidos, eu acho que o testículo é um tumor que ganha grande destaque, né? Porque a resposta costuma ser muito boa, não é isso? Exatamente. O tumor do testículo ele é altamente curável. Temos altas taxas de cura, né, com tumores de testículo, tanto que muitas vezes a gente precisa colocar numa balança o real benefício de fazer algum tratamento a mais, pois estamos falando de adultos jovens no seu ápice da idade reprodutiva. Sabemos que todo tratamento a mais pode vir a trazer consequências também, mas falando de forma geral, o tumor do testículo ele nos promove muita certeza de que o paciente ele vai geralmente responder muito bem e vai ficar tratado e curado na grande maioria das vezes, mesmo se ele precise fazer quimioterapia ou radioterapia. Perfeito. Felipe, muito obrigado. Eu acho que com essas informações de qualidade a gente consegue trazer um pouco mais, né, de luz a essa informação de um tumor que é raro, de um tumor que acomete um grupo de pacientes em um momento da vida que não costumam nem pensar em câncer, né? Então, a gente precisa realmente trazer essa informação para trazer a suspeição e trazer um diagnóstico com qualidade e no momento correto de ser tratado. É isso. Se tiverem mais alguma dúvida, deixa um comentário aqui para a gente gente possa esclarecer e talvez até trazer um outro vídeo com novas informações e com novas ideias sobre a Descomplicando Urologia. Um grande abraço a todos.